Opa, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história diferente, uma história de quando eu era pequeno, porque tipo assim, quando eu era pequeno, eu gostava muito de Pokémon e essas coisas assim, só que, digamos, se você quiser jogar alguma coisa de Pokémon, não era tão viável assim no Brasil. Principalmente porque o console daquela época era o 3DS, e todos nós sabemos como que era o preço do 3DS naquela época do lançamento, né? Então não tinha como muito não, velho. Então eu ficava vendo vídeo de alguns youtubers que gostava do Você Se Lembra, essas coisas assim, do Leon, do Coisa de Nerd, sobre o Pokémon XY, e ficava pensando, nossa, cara, que insano esses jogos, não é mesmo? O grande negócio é que nessa mesma época eu ganhei um computador antigo, um Windows XP no caso, que, pô, não rodava nada, mas dava pro gasto. Daí nessa mesma época eu acabei descobrindo que emuladores existiam, né? E o que seria um emulador, você me pergunta? Eu te respondo. Emulador seria uma forma de você recriar os jogos de um videogame antigo. Seria meio que uma emulação de um jogo rodando em um videogame antigo, no seu PC. E como eu não conseguia jogar o Pokémon XY, porque você precisava ter um sistema operacional 64 bits e o meu Windows XP não tinha isso, né, obviamente, eu acabei baixando alguns jogos antigos de Pokémon pra jogar. E eu passei por vários mesmo, tipo Fire Red, Pokémon Gold, que, pô, foi daorinha na época, mas sei lá, tava faltando alguma coisa. Os gráficos estavam muito ruins ainda e eu não sentia que o jogo tava tão bom que nem eu esperava naquela época. Até que andando pelo YouTube eu achei uma gameplay de Pokémon Heart Gold, que era tipo um remake do Pokémon Gold, e eu falei, mano, da hora, vou baixar. E foi assim que começou uma das minhas jornadas nos dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, tipo um dos mais marcantes que eu já joguei. E hoje eu vou fazer uma review desse jogo aí. O jogo se passa um pouco depois dos acontecimentos do primeiro jogo, né, o Pokémon Fire Red. No caso, numa linha do tempo, ele se passaria 3 anos depois do Pokémon Fire Red, alguma coisa do tipo assim, eu não lembro muito bem agora. E pra quem não lembra o que acontece no Pokémon Fire Red, basicamente nós é o Red, nós passa pelos ginásios, vira o campeão da primeira liga lá de canto e acaba com a equipe Rocket, teoricamente. E o jogo é basicamente isso, né? Pokémon Fire Red era bem simplão pra época que ele foi lançado, mas ainda assim era muito bom. E no Pokémon Heart Gold nós controlamos o Gold, né? Que no caso você pode colocar o seu nome no protagonista, mas teoricamente, se fosse canônico os eventos, o protagonista se chama Gold, no caso. Você acaba de acordar como qualquer jogo de Pokémon e vai pegar seu Pokémon inicial, né? Com o professor da região. E nesse jogo é muito legal porque os iniciais desse jogo provavelmente são os iniciais mais esquecíveis de todas as regiões de Pokémon. Tipo, eu não tô brincando. Por acaso você se lembra da Chikorita? Ninguém lembra desse bicho aqui, literalmente. Mas enfim, quando eu tava jogando pela primeira vez, e até hoje quando eu vou jogar, acho que eu nunca escolhi nenhum inicial diferente a não ser o Totodile. Eu sempre pego o Cyndaquil, porque quando eu era pequeno qualquer Pokémon de fogo era o meu favorito, e é isso, eu pegava o Pokémon de fogo, Xablau. Depois de pegar seu Pokémon inicial, você partia lá pra primeira cidade do jogo, pegava os sapatos lá com o velho que chega assim e fala, você corre devagar, toma um sapato aqui pra correr mais rápido no caso. Eu também esqueci de contar que quando você tava lá com o professor pegando seu Pokémon inicial, ele te manda pegar um Mystery Egg com o professor da primeira região, no caso o professor Carvalho, ou Oak, né, se você quiser jogar em inglês no caso. Você cura seus Pokémon, sobe, batalha com alguns Pokémons e chega numa cabaninha. Nessa cabaninha você entra, fala com o professor Carvalho, ele te passa o Mystery Egg. E o que seria isso? Vocês já vão saber. Voltando, você encontra com um cara misterioso que se chama Silver, na teoria se o jogo fosse canônico, né, porque aqui você também pode mudar o nome do seu rival. Ele tá com um dos iniciais, o que é meio estranho, porque normalmente quando você tá num jogo novo de Pokémon, o seu rival ele pega o inicial junto com você, mas tá bom, você releva isso e vence ele. Ou perde também, né, se você for muito ruim. Após voltar pro laboratório, você entrega o Mystery Egg pro professor da região e ele te fala que aquele cara lá, o Silver, ele roubou um dos Pokémon iniciais. E é basicamente isso, a lore insana do Silver, ele é um ladrão. Com isso, você faz o caminho todo de volta, só que no caso aqueles dois carinhas que estavam bloqueando a entrada, batalhando com dois Rattatas não estão mais lá e você batalha com um deles. E essa é a sua primeira luta contra um treinador no jogo. Um Rattata, é isso. Você anda mais um pouco e basicamente você chega no primeiro ginásio do jogo, que é o ginásio voador no caso, e bem, ele tá fechado. Você não consegue acessar ele ainda porque você ainda não foi na Torre dos Bellsprouts. E o que é isso? É basicamente um lugar com um monte de velho que tá com Bellsprout, você tem que chegar lá pra pegar um HM. Eu acho que era o Flash ou alguma coisa do tipo. Chegando lá você luta com o Silver mais uma vez e é basicamente isso, você vai pro ginásio. A batalha é até dificinha pra falar a verdade, mas nada que alguns treinamentos insanos e o pau nível do seu Pokémon não ajude.
Depois de vencer, você consegue sua primeira insígnia e continua a jornada. Agora, indo em busca da segunda insígnia, a insígnia tipo inseto, você se depara basicamente com a volta da equipe Rocket e, tipo assim, você vai se perguntar: ué, Cadu, mas você não tinha dito que elas tinham sido derrotadas no primeiro jogo? Então, basicamente, dando um pequeno spoiler pra vocês aí, depois da derrota do Giovanni no primeiro jogo, que era tipo o chefão da equipe Rocket lá, o cara que mandava em tudo, a equipe foi desfeita e foi continuada por uns membros lá da equipe Rocket padrões, basicamente. Enfim, eles estão roubando aí os Slowpokes pra cortar a cauda deles e vender depois. Essa é a lore do Pokémon Heart Gold. Inclusive, se você for um pouco antes, tem um cara vendendo cauda de Slowpoke pra você. Eu não sei porquê, mas tem isso no jogo. Você luta com um membro da equipe Rocket aí que tá no túnel, pega a insígnia no tipo inseto e continua o jogo, depois de lutar com o seu rival, né, o Silver. Depois disso você tem um minigame chato aí com os Farfetch's, que basicamente você tem que pegar 2 Farfetch's e entregar pro carinha pra você conseguir o HM Cut pra passar dessa parte aí. É muito chato essa parte, eu não vou nem comentar, só é chato mesmo. Tem nada de especial. Passa pelo Daycare, que é onde tem a breed dos pokémons, né? Você breedar os pokémons. Se você não vai passar por aí se você estiver jogando offline, você só usa isso daí pro competitivo, basicamente, pra caçar shiny. Depois disso, você chega na cidade do terceiro ginásio, que basicamente você tem que fazer um quiz de um rádio pra ganhar alguma coisa lá que eu esqueci agora, eu não lembro pra que serve. E basicamente você desbloqueia a luta de ginásio depois disso, né? Depois você faz esse quiz. Depois de vencer do líder, ele não quer te dar insígnia de primeira, mas conversando de novo ele te dá insígnia. Inclusive, lembro de muita gente achar que o jogo tava bugado nessa parte aí, né? Porque você vencia o NPC e voltava pra trás. Bando de burro, né? Porque era só falar de novo com o líder de ginásio e é isso. Depois disso chega umas partes mais whatever de Pokémon, porque basicamente tem uma planta no caminho, uma árvore. Eu não sei por que acontece isso, mas não tem nenhuma indicativa no jogo que você tem que fazer isso. Basicamente, pra quem ficou preso nessa parte aí que nem eu e não sabia o que tinha que fazer, você tinha que pegar um regador de planta, chegar na árvore, regar e descobrir que era um Brel Sprout. Que é tipo o Snorlax dessa região. Você interage com ele e você começa uma luta. Só que ele é muito pior que o Snorlax, né? Sejamos sinceros. E não é tipo planta. Depois disso tudo, você chega na cidade do quarto ginásio, que basicamente, pra quem não tá ligado, é onde você vê os cães lendários e batalha com o líder do ginásio fantasma, e é isso. Então beleza, você vai lá, luta com o seu rival, interage com os cães e eles vão embora de lá, basicamente. É coisa de pós-game, você capturar eles, provavelmente. Luta com o líder do ginásio, ganha mais uma insígnia e vamos nessa. Agora chega uma das partes mais complicadas pra você conseguir passar, né? Porque basicamente, você chega na cidade aí e você fala, ok, vou pro ginásio, ele tá fechado. O que você tem que fazer então pra desbloquear esse ginásio, né, meu consagrado? Você tem que subir numa torre, lutar com um monte de treinador, chegar lá em cima, daí você tem que falar com o NPC, descer de novo. Pegar o Surf, que tá num lugar mega dane-se, ir pra outra ilha e pegar uma cura lá Pokémon do NPC e lutar com o ginásio. E meio que no meio do caminho você também pega outro insígnia, então é 2 ginásios num só. Graças a Deus. Sem falar que quando você sai do primeiro ginásio lá da ilha, sem ir pro ginásio metal, você ganha também o HM Fly, que te permite voar entre as ilhas, então você não precisa percorrer todo o percurso de novo. Do jeito que eu falei, parecia que tava muito difícil de fazer os negócios. Mas não é tão difícil assim não, é daorinha até. Enfim, você tá com 6 insígnias agora, então o que a gente faz, basicamente? A gente basicamente viaja pro outro lado do mapa, batalha com o Gyarados vermelho, entra numa usina elétrica lá muito doida, acaba com os líderes da equipe Rocket lá e acaba com as energias deles, que basicamente o que tava energizando as coisas lá era um monte de Voltorb, então você só derrota os Voltorb e é isso, acho que era essa a lore do jogo. Também um detalhe bem legal que tem nessa parte é que basicamente tem um cara vestido de Giovanni, quando você fala com ele, ele se mostra não ser o Giovanni. Sei lá, eu achei daorinha essa referência e essa coisa. E quem te ajuda nisso tudo aí é o Lance, que era basicamente o Elite Four da região passada. É aquele cara que você luta lá e depois vai lutar com o campeão da primeira região lá, Pokémon Fire Red, essas coisas assim. Enfim, ele te ajuda aí, é isso que eu queria falar. Então você vai no ginásio de gelo lá, acaba com todo mundo, principalmente eu que peguei o inicial de fogo, acho que foi mais fácil pra mim. Se bem que treinador de gelo sempre tem aquela coisa, né? É sempre Pokémon de água que tem lá no meio, infelizmente. Basicamente você volta para a cidade do terceiro ginásio, se veste de equipe Rocket e se infiltra lá para acabar com todos os membros. Acaba lutando com seu rival, subindo a torre de rádio, salvando um locutor lá, sei lá, eu tava dormindo nessa parte do jogo. Vence de todo mundo, sai de lá e vai em rumo do último ginásio, é basicamente isso. Depois de passar por uma caverna de gelo e vencer do último ginásio, você acaba descobrindo que você não ganhou ainda a insígnia, porque você tem que falar lá com os anciãos de não sei o que lá, dos dragão, pra conseguir a insígnia. Por quê? Encheção de linguiça desse jogo. E finalmente, depois de fazer tudo isso que eu disse, você tem todas as insígnias e pode ir pra Elite Four.
Não antes de passar pela Victory Road, né? Momentos mais encheção de linguiça do game. Depois de passar pela Victory Road, você acaba batendo com seu rival pela última vez, né? E vai batalhar contra os membros da Victory Road, da Elite Four, essas coisas assim. Inclusive, a observação que eu fiz é muito legal ver como que muda de um jogo pro outro, né? Porque, como a gente sabe, se passou um certo tempo do primeiro jogo pro segundo. E eles não deixaram tipo a mesma coisa exatamente. Eles mudaram as coisas. Por exemplo, um líder de ginásio do primeiro jogo, que era o Koga, ele tá aí de novo. Só que agora é um Elite Four, né? Inclusive, isso vai ser bem interessante no futuro quando eu for cobrir a outra parte do jogo. Podem esperar. Mas enfim, vai mudando algumas coisas, alguns Elite Four saem e entram outros. Acho que o único que se manteve mesmo foi o Bruno da Elite Four mesmo. Depois de passar por todos eles, você chega no campeão. E qual seria o campeão, né? Quem seria? Na verdade é uma boa pergunta. Porque se a gente for parar pra pensar, o Red era o último campeão, né? Porque, bem, ele venceu no primeiro jogo. Então a gente vai lutar com ele agora? Daí que eu te digo. Não. Basicamente o Lance que ajudou nós, ele era da Elite Four do primeiro jogo, só que ele acabou sendo promovido, sei lá, ele ganhou, ele virou o campeão daí, basicamente. E depois de uma batalha, você acaba virando campeão. Assim, finalizando o Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Não vou mentir, esse jogo por muito tempo foi o meu jogo favorito da franquia, porque ele é muito bem feito, até os mínimos detalhes, tipo... Esse é um dos únicos jogos 2D que os Pokémon realmente te seguem. Acho que o único além desse era o Pokémon Yellow, mas era só o Pikachu que te seguia, então é... E muitas pessoas podem dizer, ah, Cadu, mas isso não muda nada no jogo, é só um recurso visual. Mas de que eu te digo, esse jogo foi feito nos mínimos detalhes com tanto carinho que até essas coisas assim foram colocadas no jogo de uma maneira muito boa. Por exemplo, naquela parte que nós se vestimos de equipe Rocket, eles não precisavam disso, mas a gente muda realmente de sprite, a gente não fica com o mesmo sprite do Gold, eles precisam só não ter colocado isso no jogo. Ou ter feito um jeito da gente não mudar de sprite. E tipo, essa parte dura apenas 2 segundos e você tem todos os sprites dele andando, correndo, essas coisas assim. Para minha nota final de Pokémon Heart Gold eu daria um 10. Isso porque nesse vídeo eu não cobri o pós-game, que é uma coisa muito doida. Se vocês quiserem eu posso cobrir o pós-game também, mas daí já seria outro vídeo e seria um pouquinho mais curto, porque o pós-game é bem rapidão. Então é isso. E pra quem tá se perguntando, sim, nesse vídeo aqui não foi uma gameplay minha. No começo era uma gameplay minha, só que eu acabei baixando uma ROM que travava e eu fiquei com preguiça de baixar a ROM com patch que arrumava isso. Mas é isso. Se inscreve aí no canal e dá o like.